Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo quero trazer um assunto também super importante, que é sobre os nossos relacionamentos. Como podemos construir relacionamentos mais saudáveis? Nós sabemos que a grande parte dos divórcios acontecem não somente, por traições ou por situações extremas, mas como eu venho falando já em outros vídeos, são por pequenas coisas que vão acontecendo, ao longo do tempo, ao longo da caminhada e que vai desgastando a relação. E nós precisamos então investir, nos nossos relacionamentos. A gente vai enfatizar aqui o relacionamento amoroso, mas todos os relacionamentos que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, de uma maneira geral, nossos amigos, nossos parentes, familiares. Precisamos ter olhar para isso e encontrar uma maneira de viver melhor, de suportar, o outro com as suas demandas, com as suas questões, e entender que não existe relação perfeita, mas existem adultos saudáveis que estão em busca aí de viverem em paz, de viverem com mais saúde, com mais qualidade de vida, né? Então, quero trazer aqui alguns pontos interessantes para que você possa olhar para a sua relação e ver, o que pode ser mudado, o que pode ser trabalhado para que você consiga viver aí com mais saúde, mais bem-estar. Então, como construir relacionamentos mais saudáveis? E a primeira pergunta, como estão seus relacionamentos hoje? Se fosse para você dar uma nota de 0 a 100, o quanto você daria para o seu relacionamento amoroso com seu esposo, com a sua esposa? O quanto você daria para o seu relacionamento com seus filhos, pais, parentes, de uma forma em geral? Qual que está aí mais gritando por socorro, que precisa aí mais do seu apoio, do seu olhar? Como eu já falei, não deixe chegar nesse ponto de estar na emergência, já na UTI, o casamento já está na UTI, para então você pensar em alguma coisa para mudar. Mas, como eu tenho falado, cultive como uma plantinha, cuide todos os dias, regue, adube, para que não chegue então nesse momento extremo, desse casamento estar em crise na UTI. Bom, então como você tem olhado para os seus relacionamentos e o que é para você um relacionamento saudável? Muita gente vai se equivocar, porque acha que relacionamento saudável é só a presença ali de alguma coisa ou de outra, mas relacionamento saudável eu quero trazer para vocês que é um conjunto de ações e de situações que nós precisamos cultivar todos os dias, né? Por exemplo, o seu casamento, os seus relacionamentos têm promovido o bem-estar? Quantas pessoas falam, Nossa, lá, fulano já tá chegando, vamos sair, porque a companhia da pessoa já não é tão agradável assim, né? Então, você tem que estar perto de pessoas que te promovam bem-estar, e você também tem que ser uma promotora, de saúde, de bem-estar, de felicidade, e não do contrário. E aí, começa a fazer essa reflexão aí a partir desses pontos que eu vou colocar aqui para vocês. Então, o seu relacionamento está promovendo o bem-estar para ambas as partes, ou é uma relação em que se está junto por obrigação, em função de filhos, em função de outras coisas que não seja ali o bem-estar dos dois, do casal. O seu relacionamento está baseado no respeito. Depois que se perde o respeito, que começam aí os xingamentos, ou quando o outro trata com leviandade, aí vem traições e perde-se então o respeito. E aí a relação realmente ela vai esfriar e ela vai encontrar dificuldade de continuar. Na sua relação existe presença de atenção e de admiração? Foi o que eu falei no vídeo anterior das 5 linguagens do amor. O quanto nós estamos precisando realmente ter tempo de qualidade, com os nossos parceiros, com as nossas relações de uma forma geral. E admiração, que são as palavras de afirmação, quando a gente elogia, não só da boca para fora, mas quando a gente vê no outro ali uma pessoa que merece, o nosso muito obrigado, o nosso parabéns pelo seu esforço. Isso tudo alimenta, isso tudo rega, isso tudo nutre o nosso relacionamento.
Então, dê atenção, seu relacionamento tem atenção, tem olho no olho, tem conversa franca, tem comunicação, existe conexão e comunicação, é o próximo tópico, né? Só de olhar a pessoa já sabe o que o outro está querendo comunicar, ou tá todo mundo desfocado, né? O pai fala uma coisa, a mãe fala outra, vem aquela quebra de autoridade, os filhos percebem, né, que estão totalmente aí desconectados um do outro. E a confiança, né? Acho que depois que perde a confiança, pode até ser possível, mas é muito difícil resgatar esse casamento, essa relação, porque sempre, por mais que haja o perdão, a pessoa sempre vai ficar com aquela questão na mente, porque a gente perdoa, mas não esquece. A situação enfrentada, vivida, vai estar ali sempre, marcando a história daquele casal, né? Então, faça de tudo para que não perca essa confiança, esse respeito, né, de eu ponho a mão no fogo por fulano, eu posso pegar o celular e olhar que não tem nada para me esconder, não existe segredos, né, entre o casal, não pode existir nem privacidade. É claro que cada casal, cada momento vai ter o seu momento ali de estar sozinho e de tudo, mas não existe essa de que esse é o meu lugar, esse é o meu tempo, esse é o meu celular, né? Promove a autonomia, o casamento funcional e o adulto saudável é aquele que quer ver o outro crescer, né, que quer o melhor para o outro. Tinha um paciente que ele falava que a mulher não deixava ele usar perfume, né, não se importava se as roupas estavam passadas, limpas. Esse casamento vem chegando ao seu término, né? E o que ele percebia é que ela incentivava para que ele fosse para as festas sozinho, né? Não havia, né, nem aquele ciúme ali de cuidado, de proteção. Então, ele de forma nenhuma se sentia amado por essa esposa. E de outra forma também, nós temos casais em que vivem ali um ciúme doentio, um outro extremo em que a pessoa não consegue ter sua própria autonomia, realizar os seus próprios sonhos e acaba caindo numa dependência emocional, que nós vamos falar nos próximos vídeos também. Estimula o seu crescimento pessoal, né? Não existe essa de falar que não te deixa trabalhar, não te deixa estudar, não quer te ver bem, não quer te ver prosperando, crescendo, tendo a sua própria autonomia, sua própria vida, para contribuir também. Quando as coisas acontecem de uma forma funcional, né, a mulher que sai, que trabalha, ela quer também ajudar em casa, e assim as coisas elas vão entrando num acordo, né? Não existe aquilo do seu, meu, seu, mas é o nosso, tudo é compartilhado, né? E não há espaço aí para falta de confiança, para falta de respeito, e cada um consegue desempenhar o seu papel dentro do relacionamento, contribuindo, cada um dando o seu melhor para esse relacionamento crescer e estar sempre melhor, né? Respeitar os limites, né? Não quero, não posso, não vou, e a outra pessoa respeitar isso, né? Estimula a capacidade de amar e ser amado. Tem que ter uma reciprocidade, tem que ter uma troca, é uma via de mão dupla, não é só uma pessoa que pode se doar numa relação. Os dois precisam ter a mesma visão, ter os mesmos objetivos e investir nessa relação, porque vai ficar sobrecarregado para uma pessoa só e logo essa pessoa também vai cansar e vai desistir desse relacionamento. Existe, né, aquele mito do amor romântico, frases como a metade da laranja, que nem se usa mais, porque já foi muito desmistificado isso. Quando nós buscamos nossos pares, pessoas para nos relacionar, principalmente amorosamente, nós precisamos entender que nós precisamos estar bem com a gente mesmo, bem resolvido, investir no nosso autoconhecimento, fazer terapia quando necessário, né, para que então a gente possa zerar as nossas pendências, para estar pronto para nos relacionar, para não levar a padrões, repetições e coisas ruins, né, para o outro relacionamento, que são questões suas que você às vezes confunde na hora que está se relacionando, né? Então, o que é um amor, um amor romântico? Isso é real ou é somente uma idealização? Né? O sexo, a completude, a felicidade plena, ela existe? O que eu procuro no relacionamento? Qual que são as minhas expectativas?
né? E muitas vezes, quando esse ideal não é alcançado, o que as pessoas fazem? Troca de parceiro. E é como eu já venho falando, né? As relações hoje estão assim, muito descartáveis, muito fluidas, e logo a gente não quer se envolver, né? Quando a coisa já começa a apertar, fica mais difícil, os defeitos sendo realçados, a gente logo já quer se livrar daquele incômodo, né? Mas nós precisamos lembrar que as pessoas não são descartáveis, e todas as pessoas que passam pela nossa vida, elas vão deixar ali sua marca, sua história, né? Então, talvez você esteja buscando, né, no relacionamento algo que é para você primeiro se curar, se encontrar. Então, o que que é esse amor romântico? Ele ainda existe? Ele ainda é? É necessário para você? É preciso construir um relacionamento com as pessoas e não com as expectativas que nós criamos. Nós fantasiamos muitas vezes, muitas coisas, e não comunicamos isso para o outro, né? Então o outro não é adivinho, não tem como saber. E muitas vezes a gente se frustra, porque realmente não existe pessoas perfeitas e nem relacionamento perfeito. Mas o que existe são pessoas que conseguem identificar onde elas podem melhorar, né? Identificar seus erros, estar dispostas a mudar, né? Uma das coisas é admitir o erro, que é muito difícil, e o segundo passo é realmente mudar, virar a chave, né? Foi conversado, foi falado o que que eu não gosto, o que que você não gosta, então nós não vamos continuar, nós vamos modificar esse padrão. Se realmente é a primeira pergunta que você quer fazer, você realmente quer investir nesse relacionamento? Esse relacionamento ainda realmente faz sentido para você? Se sim, então, né, você tem que estar disposto aí a fazer essas mudanças para a sua vida. Então, como nós podemos construir um relacionamento saudável? Primeiro ponto, como eu já falei, é o autoconhecimento. Você se conhece bem? Você sabe quais são suas principais qualidades, seus pontos de melhoria, né? O que faz com que você escolha os parceiros que você escolhe? Tem gente que fala que tem o dedo podre, né? Mas por que que esse padrão se repete? Você sempre busca, no final das contas, a pessoa com aquele mesmo padrão, aqueles mesmos sintomas que fez você triste, que teve uma decepção, mas você não consegue sair desse ciclo vicioso. Então é muito mais seu do que do outro. Então, quando você identifica essas questões suas pessoais, você então consegue se resolver para então se relacionar. E aí vocês vão, né, não um completar o outro, porque os dois já estão completos, mas um, né, contribuir mais ainda para a relação crescer saudável. Não deixe de considerar como você cresceu, o que aprendeu em sua família nuclear, sua família de origem. Muitas vezes precisamos voltar lá, resolver as questões antes de casar, antes de construir a nossa nova família, porque nós crescemos, né? A nossa primeira linguagem do amor foi lá, no nosso seio familiar, nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, com os irmãos, né? Foram as primeiras experiências que foram sendo marcadas e construindo a nossa personalidade a partir disso que a gente estava vivendo, ouvindo todos os dias, né? Então, comece a olhar para a sua família, como é o padrão da sua família, qual era a coisa mais importante a se fazer ou a ser, qual era a linguagem do amor da sua família nuclear, o que você aprendeu sobre si mesmo emocionalmente, como você é, como é que você reage à raiva, à tristeza, né, à depressão, à ansiedade, como você se relacionou com seus cuidadores nos seus primeiros anos e como eles lidavam com você. Isso tudo, né, formou hoje o adulto que você é. Então, assim, muitas vezes esses esquemas que não são adaptativos, são disfuncionais, foram sendo criados. A busca do indivíduo pela manutenção de padrões aprendidos nas relações primárias é um componente fundamental na escolha amorosa. Quer dizer, a gente sempre vai buscar naquela relação primária lá, porque assim, o indivíduo ele vai buscar sempre, né, se ele já teve alguma experiência semelhante, similar, para então se basear para suas próximas experiências. E é assim que funciona.
Então não tem como negligenciar, não quero falar da minha família, né? Não existe isso, porque enquanto isso não for resolvido, você não vai ter essa liberdade para viver com autonomia, para dar liberdade, para reconhecer seus limites e o limite do outro. Então, você precisa entender essa, essa relação aí lá da família nuclear, né, dos seus pais. Bom, existem alguns padrões de esquemas que costumam se atrair, né? Por exemplo, aqui, ó, o de defectividade e vergonha se atrair com um padrão de grandiosidade, porque aquele de vergonha tem uma sensação, uma crença ali de desvalor, e já o de grandiosidade vai ter um senso de superioridade em relação aos demais. E aí, essa combinação vai virar o quê? Uma reprodução de sensações infantis de rejeição e desvalorização, né? Por exemplo, o dependente e o dependente emocional com a incompetência se unir a padrões mais inflexíveis. O de dependência, né, que vai gerar insegurança em relação à própria capacidade de tomar suas decisões corretas, gerenciar sua vida. E o de padrões inflexíveis é aquele mandão, o controlador, dificuldade de relaxar, mais impulsivo e rígido. Então, é aquele, né, um manda e o outro obedece, fortalecendo a sensação de dependência, incompetência do outro e fortalecendo o outro, que é mais forte, que é inflexível, formando um ambiente familiar controlador. Então, existem vários outros estilos aí de esquemas disfuncionais. E eu quero trazer aqui, né, o de evitação, o de hipercompensação e o de resignação. Cada um tem um estilo de enfrentamento preferencial. Mesmo que não seja uma escolha consciente, nós temos um desses padrões e nós precisamos reconhecer essas estratégias comportamentais para nos auxiliar a monitorar e a enfrentar as situações de formas que realmente nós possamos suprir as necessidades, né, primárias que nós temos. Bom, a sensação de abandono, o esquema de abandono, né, vai ser aquele de resignação, escolher um relacionamento os quais não conseguem manter compromisso ou escolher pessoas instáveis. O de evitação, evitar relacionamentos íntimos por medo do abandono. Então, a pessoa não consegue firmar algo mais sério. E o de hipercompensação, ela se agarra ao parceiro a ponto de sufocar por medo do abandono. Né? Um paciente mesmo já relatou, né, que quanto o relacionamento era tóxico, e com certeza, vasculhando, a gente percebeu que a menina tinha uma questão, né, com o pai, essa questão aí desse esquema lá atrás de abandono, o pai que era ausente, que não dava atenção, às vezes relacionado à bebida, enfim. Então, sempre vai ter uma dessas três atitudes, né? Ou vai escolher um relacionamento que sabe que não vai conseguir ter um compromisso, vai procurar pessoas estáveis, e aí vai sempre falar que o problema é o outro, ou vai evitar relacionamentos íntimos por medo de ser abandonado e nunca vai se firmar, é pedido em casamento e diz o não, e nem entende por que diz não, né? Ou de hipercompensação, que é se agarrar num parceiro sufocando, tornando aí um ciúme patológico. Quem tem um esquema de desconfiança e abuso pode também cair nessa resignação de escolher parceiros abusivos, vai repetir o padrão, ou cai no de evitação, que evita relacionamentos íntimos por desconfiar das pessoas, então o mundo é um lugar muito perigoso, eu vou me isolar, ou de hipercompensação, eu vou ser uma pessoa abusiva nos meus relacionamentos. Então, você, como diferentes personagens, você tem os seus modos. As diferentes experiências que você teve na sua vida contribuíram para a construção dos seus modos de funcionamento que você tem hoje, que são acionados nas situações específicas quando você busca suprir suas necessidades básicas, por exemplo, de se relacionar, né? Então, os modos são esses esquemas ativos de enfrentamento, baseado no que nós vimos. Existe, então, o modo de filho, o modo dos pais, o modo de enfrentamento e o adulto saudável, que é aquele que eu trago para vocês, que nós precisamos nos desafiar a ser. É tomar consciência dos nossos modos
e os modos das pessoas mais próximas para que a gente tenha mais qualidade de vida. O seu estilo de apego também é algo que precisa ser considerado. É uma maneira fácil e confiável de compreender e prever o comportamento das pessoas na hora que elas estão se relacionando. O estilo de apego vai se diferenciar na nossa visão a intimidade e do estar junto, da maneira como lidamos com os conflitos, na atitude em relação ao sexo, na capacidade de comunicar os nossos desejos e necessidades ao parceiro, nas expectativas quanto ao parceiro. Então, de que forma que eu sou apegado, né? Um apego disfuncional, isso vai ser visto na hora que eu estiver me relacionando, vai aparecer. Então, como construir relacionamentos saudáveis? Aí volta, né, no respeito, na aceitação, na liberdade. Então, quando você trabalha, investe no seu autoconhecimento, você entende as suas expectativas, você se aceita e você se respeita. E também consegue respeitar o outro. Você convive bem com você mesmo, com suas qualidades, valores, seus defeitos e também você é mais tolerante aos defeitos do seu parceiro. Vocês se aceitam como são, sem necessidade de um querer mudar o outro. É muito comum no início do casamento essas brigas, né, da mulher querer impor o jeito do marido se vestir, sair, comer, deixar os amigos, e querer ele meio que controlar mesmo, né? Com certeza tem algum modo ou algum esquema aí disfuncional da sua família, de mais controlador, né? E isso vai gerando desgaste para o casamento. Então você é livre, livre para sair com seus amigos, com seus familiares, para estudar, para viajar, para trabalhar. Se existe um relacionamento que está te privando disso, né, você não está num relacionamento saudável. Você não se envergonha, nem sente medo de ser quem você é. Tudo isso, né, seu parceiro te incentiva, né? Você está no relacionamento porque você quer estar. Você já parou para pensar nisso? Quanto isso é importante? Outro ponto, comunicação. Se não houver diálogo, né, entre o casal, entre os dois, não vai existir conexão, não vai existir confiança. O que você precisa em um relacionamento para se sentir feliz e conectado? As suas necessidades são importantes e aí nós precisamos expressar de uma forma melhor isso, né, porque às vezes é uma forma de comunicar que não está legal. A confiança está preservada? Então, invista na confiança. É igual o cristal, quando quebra, não volta ao normal. Você pode até permanecer na relação, mas vai ficar sempre aquela primeira experiência lá registrada. Então, é uma condição para uma relação amorosa saudável. Mesmo que ela tenha sido quebrada em algum momento, é possível, né, ser reconstruída quando a pessoa quer e a pessoa realmente está disposta a mudar. Leva tempo e é necessário dedicação. Lembra da plantinha que tem que regar. É preciso diálogo, atitude coerente, tempo, paciência. Quando a mentira está presente e é persistente, né, fica difícil a sobrevivência desse relacionamento. Apoio e afeto. Né? Você está junto com uma pessoa que te apoia, que te põe para cima, que acredita no seu potencial. Existe companheirismo, amizade, incentivo mútuo. Você é elogiado e consegue elogiar verdadeiramente seu parceiro. Você se sente apoiado, você apoia. Vocês desejam bem um do outro. É uma zona de guerra, né? Um querendo puxar o tapete do outro. Isso não é relacionamento, né? O passado. Eu tenho até um exercício que eu vou propor para vocês um dia. Vou deixar aqui. Né? Não leve a bagagem do seu relacionamento antigo para o novo relacionamento. Esteja pronto. Trabalhe, né, isso primeiro antes de começar. Não comece um relacionamento para tentar esquecer o que passou. Né? Você precisa de um tempo de viver aquele luto daquele relacionamento para então começar a se relacionar novamente. É comum esperar muito em um relacionamento, mas se o passado for confundido com o presente, será quase impossível encontrar um caminho saudável. Então, fortaleça esse adulto saudável que se compromete consigo, que se prioriza, que assume também suas vulnerabilidades, seus erros e defeitos. O encontro entre dois adultos saudáveis é fundamental para que esse relacionamento possa fluir.
O modo adulto saudável é o estado de espírito que representa maturidade e saúde psicológica e equivale a um bom senso na tomada de decisões, na responsabilidade, nos relacionamentos e no autocuidado. Então, para se ter um relacionamento saudáveis, nós precisamos de atitudes saudáveis no nosso dia a dia, né? Quantas vezes é sua criança que está ali gritando, né, por uma questão e o seu parceiro fica sem entender, né, fazendo pirraça, fazendo cara feia pro parceiro, né? Isso aí é um modo criança mimada ativado, né? E então elogiar, saber salientar os pontos fortes, ser mais maleável, dar atenção, expressar afeto, dizer o quanto se importa, ser flexível, chegar a um acordo, comunicar o que não está legal, ter empatia, tratar das questões lá do pai, da mãe, da família nuclear. São atitudes que são fundamentais realmente se você quer investir no relacionamento duradouro. Então, não existe fórmula mágica nem parceiros perfeitos. Existem pessoas, adultos saudáveis que querem fazer dar certo todos os dias. Mesmo quando enfrentamos, né, fases, períodos, crises no relacionamento, nós precisamos nos lembrar que é possível sempre, se eu estou disposta, se o outro está disposto a lutar junto. Então se constrói um relacionamento saudável com dois adultos saudáveis. Então é importante se conhecer emocionalmente, se tratar, desenvolver inteligência emocional, né? Então, quais os valores e virtudes podem ser cultivados para nós, para construirmos e desfrutarmos de um relacionamento saudável? Então, fica aí as dicas, né? Se você está tendo dificuldade nos seus relacionamentos, procure ajuda, né? Não deixe chegar na UTI o seu relacionamento, porque é possível sim. Quando os dois querem, dá para caminhar, dá para reconstruir, dá para ressignificar, assumindo ali as nossas questões, nossos erros e seguindo em frente para termos, né, um relacionamento saudável, porque nós precisamos, né? O ser humano não foi feito para ficar sozinho e é muito importante desenvolvermos relações saudáveis, ok? Espero ter ajudado um pouco. Fiquem bem, um forte abraço.